Já ouviu aquele ditado, a união faz a força? E não é que a torcida do Goytacás está experimentando na pele essa frase popular? A luta começou em maio, na verdade, quando a diretoria anterior anunciou que queria vender o estádio e encerrou as atividades de futebol pela primeira vez em 112 anos. A torcida se revoltou na época, começou a se organizar na internet. Hoje a gente tem um grupo de WhatsApp com quase 700 torcedores. Organizamos um ato no início de junho, fizemos um abraço ao estádio Ari de Oliveira em Souza. A imprensa começou a cobrir. Desde então a gente conseguiu aprovar uma lei na Câmara de Vereadores que torna o campo uma área não edificante, ou seja, hoje é proibido construir qualquer coisa em cima do campo do Goytacás. A situação do estádio, que foi a leilão no mês de maio por conta de dívidas trabalhistas, mas acabou não sendo arrematado, tomou um novo rumo. Nesta terça-feira, o Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Campos decidiu pelo tombamento do estádio do Clube Goytacás, no norte do estado. Por 11 votos a favor e uma abstenção, o Copan deferiu pelo tombamento em uma sessão aberta que contou com a presença de 45 torcedores. O Copan, ele funciona com história, arquitetura e lei. Você tem que, ao lidar com o tombamento, proteção de qualquer imóvel, você tem que ter alguma coisa de arquitetura, de valia, da história de valia, e você só tem direito de fazer um tombamento se você tiver alguma lei por detrás. Se você não tiver nada que ampare essa sua vontade de tombar em função da história da arquitetura, de nada vale. Na reunião do Copan, a gente percebeu que os próprios conselheiros, né, conseguiram compreender bastante o que vários colegas torcedores levaram lá, histórias de vivências deles, pessoais, de infância, e não só isso, os próprios torcedores trazendo a memória ao Copan de que o estádio do Goytacás, e argumentando que o estádio do Goytacás não é tombamento do Goytacás não era só pra gente, é um tombamento representativo para o futebol campista, para a cultura de Campos e também para o futebol brasileiro. A ansiedade tomou conta dos torcedores durante a sessão, mas assim que a decisão saiu, foi só felicidade. A emoção é um misto, né? Porque ao mesmo tempo que a gente fica muito feliz que é uma vitória, a gente também se sente mais incentivado a procurar outros meios de continuar o clube, porque, como bem foi colocado inclusive na reunião, o tombamento não é uma garantia de que o estádio ainda não corre risco de ser leiloado. O tombamento é uma garantia desse reconhecimento. Então agora a gente fica mais incentivado a procurar formas de garantir que o estádio continue em posse do Goytacás Futebol Clube e que a gente possa conseguir novos torcedores ou que outros torcedores que se sintam desacreditados com o clube ao longo do tempo possam se reaproximar para que tenha mais gente na garantia do estádio e da volta do futebol. E a união faz a força, que é preciso lutar, né? Que a torcida do Goytacás precisa participar, precisa ajudar o clube financeiramente. O Goytacás somos nós torcedores, e nós vivemos na nossa casa. A nossa casa quase foi destruída esse ano. Se não fosse a mobilização da torcida, esse estádio não estaria de pé hoje. Nós conseguimos salvar o Goytacás, mas precisamos agora reconstruir o Goytacás e precisamos da participação de cada um. Cada um colabora como puder para trazer o Goytacás de volta para o seu lugar, que é o lugar no topo do futebol do estado do Rio de Janeiro. A decisão do tombamento do estádio do Goytacás, Clube Centenário, é mais uma vitória da nova diretoria e também dos torcedores. O próximo desafio é resolver questões judiciais e o retorno das atividades em campo. O Goytacás ele tem muitas dívidas trabalhistas, um levantamento está sendo feito, mas fala-se algo em torno de 5, 6 milhões de reais em dívidas trabalhistas, em torno de 70 processos trabalhistas. Isso é complicado porque qualquer receita que entre em contas oficiais do clube acabam sendo bloqueadas. Então, a diretoria ela quer fazer um refinanciamento para pagar essa dívida de forma parcelada, precisa recuperar fontes de receitas, porque o Goytacás tinha sido trancado pela diretoria anterior para vender, né? Quando a nova diretoria assumiu, estava tudo fechado, sucateado. Ela está tentando recuperar as receitas e as receitas passam muito pelo futebol, porque o sentido da existência do Goytacás Futebol Clube é o futebol. A esperança nossa é uma só. Nós voltemos a disputar
a terceira divisão, e a torcida do Goytacazes, que é a quinta maior do estádio, volte a ser feliz, a gente na arquibancada, torcendo, vibrando e cada vez mais só alegria.